Ok, já está a gravar. Vamos então dar aqui início ao nosso encontro. Vamos sentar-nos com a coluna o mais vertical possível. Vamos colocar os pés bem assentados no chão. Vamos trazer as nossas mãos aos joelhos. Vamos trazer a consciência para a nossa respiração. Vamos sentir o ar entrar e a sair pelos pulmões. Vamos sentir todo o nosso corpo, desde a ponta dos pés até ao topo da cabeça. Vamos relaxar todas as partes do corpo, soltar todos os pensamentos, todas as emoções. E vamos repousar a nossa consciência neste aqui e agora, neste centro. Vamos deixar que a respiração seja este fio que nos conecta a este momento, a esta presença, ao nosso coração. E vamos iniciar todos juntos a respiração dos 4 tempos, respiração da mente natural, esta respiração quaternária. Então vamos soltar todo o ar e vamos iniciar a partir de agora, cada um ao seu ritmo. Fazemos um último ciclo. E retornamos a uma respiração normal. Trazemos as mãos ao nosso coração. Vamos conectar-nos ao nosso coração, sentir esse campo eletromagnético, esse campo de amor e de luz. Sentir o calor, o magnetismo nas nossas mãos e no nosso coração. Vamos sentir essa vida que pulsa dentro de nós. Vamos agradecer a este nosso corpo-templo, a nossa vida, a este aqui e agora.
Vamos agradecer este ciclo que se encerra, este ciclo que se abre hoje, nesta grande espiral da vida. Vamos agradecer tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos e tudo aquilo que intencionamos. Vamos sentir e visualizar um pequeno ponto de luz branca no centro do coração, que se expande a cada pulsação, a cada batimento, envolvendo-nos nessa luz, nesse amor. Vamos visualizar que um raio de luz nos conecta ao coração do céu. Vamos visualizar esse feixe de luz que parte do nosso coração em direção ao coração do Pai. E vamos nos conectar com essa fonte de luz, de calor, de energia, de vida, de inteligência. É esse poder absoluto. Vamos deixar que todo o nosso corpo se ajuste a essa frequência. Sentir esses raios de luz preencherem, a descerem sobre nós, a aumentar a luz, o calor, o amor que se gera no centro do nosso coração. E vamos trazer também a visualização de um raio de luz que parte do nosso coração até ao coração da Terra, esse grande cristal de octaedro. Vamos visualizar que essa luz se transforma em pequenas raízes que se ancoram no cristal da Terra, nesse grande coração da Mãe. Vamos abrir o nosso coração para receber todo o seu amor, todo o seu sustento, toda a sua luz, toda a abundância, todas as formas de vida que a Terra nos oferece, tudo aquilo que precisamos para estarmos vivos aqui e agora. E sentimos no nosso coração a fusão dessas duas energias, do Pai e da Mãe, no centro do nosso coração, a pulsar, a irradiar mais luz, mais amor, mais a gratidão. E visualizamos que somos essa ponte entre o céu e a terra. Somos este pilar de luz que pulsa e emana amor, luz, gratidão e que vai preenchendo todo o espaço onde cada um de nós se encontra, abençoando o local, todos os seres que aí habitam, visíveis e invisíveis, com luz e amor. Agradecendo o acolhimento, a bênção, o espaço que cada um de nós ocupa. E desde este centro, conectados com tudo, esta nossa grande mandala da vida, vamos invocar a prece às 7 direções galácticas para que reverbere em nós e por todos os seres em todo o mundo. Agora, desde a casa esta luz,
que a sabedoria se abre em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com clareza. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos aquilo que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos dos frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem os povos das estrelas e os nossos antepassados, que as suas bênçãos cheguem até nós, agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com as suas harmonias, para que a paz prevaleça na Terra. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz e amor mútuo. Ayum, Unapku, Eva Maya, Emaho. Ayum, Unapku, Eva Maya, Emaho. Ayum, Hunapku, Eva Maya, Emaho. Salva a harmonia da mente e da natureza. Cultura galáctica em paz. Aho. Gratidão, gratidão, gratidão. Amor, amor, amor. Vamos retornando. Também. Eu tenho que ir só buscar aqui a ficha para ficar sem bateria. Bem, assim já está. Então, cá vamos nós para mais uma onda encantada. Mais um ciclo. E então olhamos sempre para onde estamos. Esta é uma onda, é a segunda onda, a onda branca, neste castelo verde. E quem abriu a porta ontem para este novo ciclo foi o dragão. Então, na transcendência desse ser, a todo momento, então nascemos e a seguir vem a onda da comunicação. Então, demos a forma a esse ser e agora vamos entrar na onda da comunicação, do alento, do espírito. E este selo, não é, do vento, quando o abrimos, ele tem como análogo esse apoio a terra. Então, este espírito que toma forma nesta terra, nesta navegação, nesta sincronicidade, nesta constante evolução. Então, mas que tem como desafio o humano, que somos todos nós. Então, fala também sobre esta questão deste, quando olhamos para este espírito, não é? Este ar que nos conecta, ou esta essência maior do espírito que se individualiza em cada um de nós, não é? Mas todos estamos conectados através deste grande alento, deste espírito. E o desafio é quando estamos aqui nesta unidade, nesta forma humana, que nos sentimos desconectados, não é? Desse espírito, dessa comunicação, daquilo que nós realmente somos, dessa unidade maior. E ele é a onda que vai estar a desafiar todo este caminho. E a onda que nos empodera.
É a onda da mão. Tem a ver com a cura, com o conhecimento, com a realização. Então o espírito desce, tudo aquilo que nos informa, se olharmos para a nossa forma de humano, não é? Estávamos a falar há bocadinho dessas antenas que nós também somos, assim como essas baleias, somos seres telepáticos, estamos constantemente a entrar em sintonização com algo maior ou com algo que realmente somos, este espírito. E então fala muito sobre com aquilo que estamos a sintonizar, não é? Na nossa antena, como se fosse um rádio que tem várias estações, onde está sempre a surgir informação. Então, fala muito sobre isto, sobre sintonizar com essa comunicação, o que é que estamos a alimentar em termos de comunicação telepática, palavras, tudo comunica. E isso depois é confirmado, entre aspas, quando nós dizemos já começam a surgir as sincronicidades, que são como se fossem as confirmações, né, dessas comunicações, daquilo com que nós nos estamos a sintonizar, a receber com aquilo que estamos em canal. E então, quando esta comunicação vem, a informação vem, aquilo que nos empodera é realizar aquilo que recebemos, não é? Porque todos nós podemos sintonizar, não é? Então estamos aqui, imagina, nesta constante evolução, nesta matéria que é a Terra, a dar forma, e todos nós podemos ter, de acordo com a nossa consciência, a sintonizar naquele canal para receber aquela informação. Mas depois temos um segundo passo, que é agir e dar forma àquilo que recebemos. Não é? E isso coloca-nos nesta evolução constante, neste caminho. Por isso nós podemos ter muitas ideias, mas às vezes não as executamos, não conseguimos dar forma, realizar. Então a onda da mão vem-nos trazer essa força para nós realizarmos aquilo que está a ser canalizado, aquilo que que nos está a ser comunicado. Então, vocês que já desenharam a onda, agora vou pôr aqui maior. Vocês vão ver, pelo menos foi o que eu olhei. Quando entramos aqui na primeira parte da onda, ali a partir já aqui da noite, começamos a ter muito a águia, fazer aquele entrelaçamento, não é? Ela faz aquela ondinha, primeiro ela está como guia da noite, depois como análogo da semente, o desafio da serpente e o oculto do enlaçador. E também temos isso com o mago, ali a partir da semente. O mago também anda ali a serpentear. Então, o mago é análogo da serpente, fala do aqui e agora, desse estado de receptividade que nós temos para conseguir receber estas visões, esta comunicação elevada. Então, eles andam ali naquela dança, o mago e a águia, aqui nesta primeira parte da onda. Então, quando eu desenhei, veio muito forte essa questão de trazer essa comunicação, essa visão maior, esse poder criativo da mente, através desse estado de receptividade. Então, por exemplo, nós estamos aqui nesta terra, ela tem esta mente coletiva, este campo de ideias, não é? De tudo aquilo que já foi, não é? Armazenado. A gente sabe que tudo aquilo que a gente pensa, que verbaliza, que constrói, todas as memórias ficam aqui, não é? Imprimidas na mente da Terra, neste consciente coletivo. E quando estamos à procura de soluções, se nós não conseguirmos entrar neste estado de receptividade como o Mago nos convida, não é? Nesse centro, naquele lugar de,
da comunicação, do não-ego, da receptividade. Só assim é que a gente vai conseguir aceder a um outro tipo de comunicação, a um outro campo de ideias mais elevadas, divinas, não é? E baixar algo que ainda não existe no campo coletivo. Então, quando eu desenhei a onda, veio muito sobre isso, que é aquilo que a gente chama lá dessa outra camada, onde nós podemos acessar ideias extraordinárias, que é quando nós estamos naqueles estados da mente relaxada, da mente meditativa, que simplesmente nós paramos de querer controlar, de querer solucionar e de repente a ideia desce, a comunicação é estabelecida porque nós relaxamos e a seguir temos que colocar em ação, manifestar imediatamente. Então, nós temos aqui o portal de entrada, esta comunicação, toda a informação que vem deste espírito, não do campo coletivo da mente humana que está conturbada, mas algo superior. E é pedido a todo momento que a gente transcenda tudo através deste estado de receptividade, deste mago que está aqui na transcendência. Então, o mago também está muito presente nesta onda e está na própria transcendência. E eu olho sempre o mago também como este análogo da serpente que fala sempre sobre essa questão de espiritualizar a matéria. Sim, é trazer essa comunicação e dar forma aqui. Não é a gente estar sempre só lá no espírito, nesse campo. Não, é trazer para a Terra, baixar essa informação e manifestá-la aqui. Para continuarmos nesta evolução constante. Nossa e de todos nós, porque somos um só na Terra. Então, a nossa evolução é a evolução da Terra e a evolução de todos. O enlaçador, não é? Ele vai trazer esse comando de enlaçar mundos, é novamente guiado pelo mago, então o mago está sempre aqui, esses novos caminhos, novas formas de explorar, traz esta questão do novo, não é? De soltar formas, pensamentos como velhas ou que já não nos servem para potenciar esta constante evolução. Traz esse poder da visão e dessa intrepidez, este enlaçador. E o pulso do coração para este movimento é o cachorro, é estarmos conectados no coração, viver essa verdade. E aqui nesta onda toda relembramos sempre quem abriu, não é? Esta questão desse ser de ontem, daquele dragão. Então, retornar a este ser autêntico, ao nosso coração. Este cachorro é também guiado pelo próprio enlaçador, que nos pede mais uma vez esse desapego, esse transcender essas crenças, tudo o que nos limita. Soltar todas essas formas, a abrir sempre esse novo, novas formas de comunicação, novas informações e agir sobre elas. E o nosso coração é o ponto onde nós conseguimos receber essa inspiração e senti-la a vibrar em nós, porque quando nós nos conectamos com algo verdadeiro, todo o nosso ser vibra, especialmente o nosso coração começa a pulsar, a ter vida. Vou seguir em frente com aquilo. É como se fosse uma inspiração. E esta inspiração vem desta comunicação superior. É algo que depois nos move a querer agir, a pulsar novamente. E onde é que a gente sente esse pulso, essa vontade de viver? É no coração. Ficamos como apaixonados, não é? Estamos inspirados.
Então é isso que nos move, é esse amor maior, esse grande amor divino. É isso que nos vai dar este pulso, este bater do nosso coração. E isso é ajudado por este enlaçador que simplesmente solta tudo aquilo que não era real e verdadeiro, mas é de uma forma leve. E fluímos novamente. O coração ilumina-se com esse sol solar e resgatamos essa leveza deste macaco harmónico. Então eu senti muito isto nestes 4. Essa inspiração divina, esse amor divino. E agir sobre ele. Então não sei se vocês querem agora falar aqui do Jesus, que é esse, entramos aqui na noite lunar, que fala sobre esse desafio. Alguém quer fazer o Jesus? Ou estamos aqui na conta certa para cada um fazer um pulsar. Tragam o vosso alento, a vossa inspiração. Ela desce. Posso tentar falar dos azuis? Não, ninguém quer falar. Então, começamos pelo vento, que é o alento, a respiração, o estar, comunicar, mas uma comunicação que não é só verbal, uma comunicação com o nosso espírito, com algo que é mais, que é superior a nós próprios e mesmo nas situações mais difíceis. Vem aqui esta, esta noite, é noite, não é? Aqual, que É, vem dizer que sonhar ainda é possível, que ainda é possível uma conexão entre o corpo, o alento pela vida, aquilo que nós comunicamos, aquilo que nós partilhamos, aquilo que nós fazemos por nós. Por isso existe, somos a, temos como nosso análogo o guerreiro, mostra-nos a intrepidez, não ter medo, não ter medo de sonhar, não ter medo de comunicar a verdade, não ter medo de voar mais alto, voar para ter uma visão mais clara, uma visão mais ampla sobre toda a realidade. E por isso temos aqui o nosso profeta, o nosso caminhante, que nos vai mostrando várias situações, várias sincronicidades, nunca esquecendo que aquilo que nós vemos, aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós comunicamos é muito importante, porque estamos a espelhar aquilo que o outro ou nos incomoda, ou ainda reverbera em nós, ou que nós queremos mudar. E para mudar temos que nos mudar a nós próprios primeiro. Não adianta fugir das circunstâncias, não adianta fugir. É saber comunicar com verdade, comunicar aquilo que o nosso espírito, o alento que nós temos pela vida pretende que nós façamos. E para isso temos aqui a mão que vem curar. Só quando curamos, quando nós trabalhamos em nós próprios, quando nós decidimos com o livre-arbítrio, o livre-arbítrio tem beneficia o bem de todos, podemos explorar novas situações, novos mundos, novos sonhos, novas realizações. Por isso temos sempre um mago. O mago está sempre connosco, dizendo: faz isto tudo, mas agora, à temporalidade. Não soes muito alto, nem queiras curar aquilo que ainda não existe, nem aquilo que já existiu. Cura agora. Toma boas decisões e navega pela vida. E esse navegar vai ter que ser com muita leveza, com muita brincadeira. A vida é como um palco. Nós estamos cá apenas a representar. E aí o macaquinho vem-nos levar todo este processo.
toda esta comunicação, todo este florescimento, toda esta cura que nós vamos fazer de nós, vai-nos permitir voar mais longe, voar com mais abundância se o fizermos com beleza, com magia. Porque o macaco brinca com as situações, mas é sábio. E tem a magia de fazer alterar as coisas. E tem aqui o senhor enlaçador, tem ali a nossa tormenta, dizemos catalisar a energia, fazer morrer aquilo que já não entende. Nunca esquecendo que vamos brilhar, vamos nutrir um novo ser. E um novo ser com mais luz, com mais presença, com mais amor. Que o fator oculto é precisamente o amor. Tudo aquilo que nós fizemos durante esta onda, que é uma onda de, no fundo, vai continuar a ser, começa por ser guiada pela lua cósmica, não é? Da tartaruga, que é a lua da presença, a lua da transcendência. Então nós vamos todos transcender para um novo ser, que exprima a verdade, a compaixão, o amor e tudo com mais, sempre pensando que é tudo para o nosso desenvolvimento, tudo para crescer. E aqui o macaquinho, assim, continua, segue em frente, porque se nutris um novo ser em que o que está dentro de ti seja precisamente o amor, tu vais brilhar. Acaba com tudo aquilo que te impede de crescer e autogera-te. Para chegar à altura do mago. O mago, presença, a temporalidade é o meu grande desafio. É que é o meu mago. Viver o aqui e agora, ser presente em todas as situações, ser honesto, ser assertivo, ser cura, curar o teu espírito, curar a tua alma, cura tudo aquilo que tu és, comunicando a tua verdade, comunicando a tua sabedoria, comunicando tudo o que tens de mais bonito e mais bom, com muita leveza, com um sonho grande de tudo é possível, sonhar é possível, independentemente da idade, independente das circunstâncias e dos desafios, sonhar é possível. Então sonhemos para que tornemos um ser melhor. Gratidão. Muito bonito. Muito inspirador. Agora, Depois veio a sementezinha. agora é a semente. Aqui o pulsar do serviço. Ninguém quer. Porque a semente é precisamente qual é o meu serviço, o que é que eu pretendo plantar. Posso fazer então, vai. Estava terminando de escrever aqui no humano, mas vai no feeling, vai. Sim, eu sinto ressonância com o que vocês falaram também, tanto dos brancos quanto dos azuis. Acho que essa onda fala bastante de fé, né? De acreditar que existe uma razão, né? Um porquê de todas as coisas, né? Mesmo aquelas que a gente não consegue ver, não consegue tocar e que não tem como provar, mas que essa guiança ela tá justamente no quanto mais nós nos aproximamos desse momento, né, da capacidade de estarmos conosco próprios, de respirarmos, de estarmos satisfeitos com o que a vida
nos está proporcionando agora, nesse momento exato, mais a gente está em sintonia com essa possibilidade de ser guiado, né, e conduzido, né? Diferente de estar sempre depositando todas as fichas em algo que vem de fora, né? Ou nos deslocando no tempo, desejando algo para amanhã, ou então buscando acalento na espiritualidade para o que passou, né? Para as dores do passado. Acho que essa conexão verdadeira ela vem quando a gente consegue assumir e admitir a bênção do presente, né? Com tudo que ela traz, que é a única coisa que a gente tem de verdade, né? E aí a gente se aproxima do verdadeiro poder que que a comunicação tem, né? Porque a comunicação ela só pode ser superior se você estiver em presença, né? Se você estiver realmente falando em presença, né? Se você estiver livre de qualquer rancor, de qualquer culpa ou de qualquer expectativa, de qualquer, como é que fala aquilo? De qualquer pretensão, né? Se você estiver falando de maneira pretensiosa, dificilmente você vai conseguir comunicar a verdade do espírito, né? Então, por isso que todas as doutrinas falam, né? Para você acreditar sim, para você manifestar aquilo que você quer e tudo, mas não criar uma pretensão naquilo que você está nutrindo, né? Não ficar criando expectativa, porque a expectativa bloqueia o fluxo, né? Então, essa comunicação do espírito, ela vem quando a gente realmente consegue estar leve, né? Como a própria manifestação do macaco, que a Ruth colocou bem. Quando a gente consegue verdadeiramente viver nessa com a real e genuína capacidade de viver o momento presente com leveza, com brincadeira, sabendo rir das coisas, sabendo aceitar aquilo que não necessariamente era o que a gente esperava, aí as coisas entram em outro fluxo, né? Diferente de quem ri o tempo todo, né? Porque quem ri o tempo todo está mais desesperado do que qualquer coisa, né? A questão não é rir o tempo todo, a questão é ter a capacidade de aceitar aquilo que é, né? Se você tiver a consciência de que você é o responsável por tudo, ao mesmo tempo você tem muito mais capacidade de se conectar com algo superior, né? Que também não deixa de ser você, mas que é algo que pode te conduzir para além das suas meras capacidades mortais, né? E aí, esse serviço, a semente elétrica, acho que ela serve com foco, né? Com esse foco, essa capacidade de, tudo bem, você pode querer o mundo, mas foca agora no que está agora, no presente, o que está rolando, o que realmente você quer que floresça, né? Acho que a semente ela fala um pouco nesse sentido de semeia uma coisa de cada vez, sabe? Saiba bem, bota bem força naquilo que você está semeando agora, que aí vai florescer e vai te dar capacidade de multiplicar depois, mas uma coisa de cada vez, né? Serve com foco, percebe o que realmente nesse momento é favorável, o que realmente a vida está te indicando, né? O que realmente no momento presente corresponde aos seus sonhos, aquilo que vem da sua intuição, né? Que não é meramente vontades alheias ou externas que estão te impulsionando, é aquilo que realmente você está fazendo alinhado com o seu sonho, alinhado com esse lugar de abundância, né, que você tem e foca, guiado por essa capacidade de fazer as coisas artisticamente, né, que é fazer as coisas com real atenção, com real intenção, fazer as coisas com paciência, porque um artista, acima de tudo, ele é paciente, né? Dificilmente uma arte bem feita não foi feita com paciência, né? Com perseverança, sabendo que mesmo que eu dê uma pincelada hoje, essa obra um dia vai ficar pronta e vai ficar do jeito que eu quero, mas que precisa dessa paciência, porque às vezes a gente, por querer algo, querer muito algo, ou querer projetar muito algo para frente, a gente perde aquela capacidade de fazer com o máximo potencial de beleza aquilo que a gente faz todo dia, com o máximo potencial de harmonia, ou seja, todos os dias
olhando com um novo olhar para aquela obra que você está fazendo, conseguindo todos os dias trazer um algo a mais em beleza, trazer um algo a mais em harmonia, né? Acho que essa é a guiança dessa sementeira. Todos os dias, não é porque eu já sei a receita que eu não posso fazer um pouco melhor da próxima vez, que eu não posso fazer um pouco melhor amanhã, sabe? Então, ter essa capacidade guiado por esse senso artístico, senso de beleza, de harmonia, de focar realmente, de cuidar dessa sementeira, de fazer tudo que está ao alcance para que ela tenha mais potencial de florescimento, né? E aí, no eixo aqui, no equilíbrio da onda, está precisamente essa capacidade artística, né? Que é você realmente comunicar a sua maneira de atuar no mundo, né? A sua maneira de manifestar arte, a sua maneira de trazer beleza, de trazer harmonia para as coisas. Como que você atua com arte no seu dia a dia, né? Na sua vida? Isso aí é o caminho do equilíbrio, né? Porque você recebe a inspiração, passa por esse processo todo, né? Entre, que a Bárbara colocou bem aqui, esse serpentear da águia, do mago, né? Que trazem, que são antagonistas, né? De certa forma, porque eles estão sempre lados opostos nos selos, e que é sair do presente para conseguir ver além, né? Para conseguir ter um olhar que vai além das limitações do mundo real, né? Entre aspas, do mundo material, conseguir ver além, ver as possibilidades, ter ideias, criar, né, essa criatividade constante baseada no que você se sente inspirado pelo espírito, mas ao mesmo tempo agir com o que se tem agora, sabe, assim, com as formas, agir no presente com o que já está manifestado, ou seja, é mesmo um paradoxo, né, essa questão da águia de voar e ao mesmo tempo de conseguir se concentrar, né? E é engraçado que é meio que o contrário, né? Porque o mago que está de olhos fechados e que tem essa questão mais meditativa, ele atua no agora, né? Em atemporalidade, no eterno agora, no eterno presente. Ele encanta a vida com as coisas do agora. E a águia que mantém os olhos super abertos, na verdade, ela está olhando para as possibilidades fora, né? Apesar de que a temporal, né, quando a gente fala temporalidade, não é o eterno presente que, na verdade, é eterno futuro e eterno passado, né? Porque não existe o presente, né? O que é o presente, né? Olha, agora já foi. E já foi de novo. E já foi de novo. E já foi. Não tem, né? O presente está o tempo todo sendo passado e é o tempo todo que vem daqui a pouco. E então, na verdade, essa temporalidade, ela pede o transcender, né? E acho que essa águia, esse mago, eles vão trazer muito do que é o vento, né? O vento é o selo número 2, que ele carrega também essa polaridade, né? E acho que a gente está num momento de ir além desse gosto e não gosto, isso é bonito, isso é feio, isso é bom, isso é ruim, isso é legal, isso é chato. Esse tipo de coisa que acho que nos conecta, sabe? Com a missão. E o artista tem um pouco disso, né? O artista, ele não faz a arte porque dificilmente o artista visualiza a arte como sendo algo extremamente belo, ele só sabe exatamente a dimensão da arte dele depois que está pronto, né? Então, ele vai fazendo com esse desprendimento, né? De maneira despretensiosa, ele vai plasmando e vai trazendo, e quando ele está realmente inspirado e conectado, ele tem a certeza de que aquilo vai se manifestar como algo belo, né? Porque o novo é belo, né? É só você ver, né? A gente vê um cãozinho filhote é maravilhoso, um bebê é top, tudo que é novo inspira isso, né? Mas não só, né? Mas não só, né? Também a gente tem o apreço da humanidade pelos museus, né? Essa coisa de visitar museus com a beleza do que já passou, né? Também a beleza daquilo que já não somos capazes de fazer igual fazíamos, né? Então isso não é como era antigamente, né? E isso também tem essa outra face da beleza, né? E da harmonia. E acho que o eixo dessa onda é isso, né? Você saber lidar, né, com
com esses aspectos de ser paciente, mas também ser um artista que traz o novo, que vem a ser, né, através das inspirações que nós estamos recebendo por essa conexão. E aí libera esse selo que é o retrato do humano, né, da humanidade, né, que ao mesmo tempo ele sabe de todo o seu poder, eles têm a noção de que não existe poder maior do que o livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo ele, ele tem a total noção das suas limitações, né? Limitações de saber que ele vai estar sempre sob a influência e influenciando, né? Isso, na real, as duas coisas, né? Tanto o poder de influenciar e ser influenciado, como o livre-arbítrio, eles têm uma coisa de empoderamento, mas ao mesmo tempo tem uma coisa de submissão, né? Tipo assim, o escolher, ao mesmo tempo que ele te dá toda a liberdade do mundo, ele meio que te limita a não estar sendo guiado, né? Ou seja, a partir do momento que você escolhe algo, você está limitando as infinitas possibilidades, né? E a influência é a mesma coisa, né? Ao mesmo tempo que você pode influenciar o mundo, dependendo da inspiração que você recebe, você dificilmente vai conseguir viver sem estar sendo influenciado pela inspiração alheia, né? E isso é a sabedoria da vida, né? A sabedoria que o humano libera aqui é justamente saber que, ao mesmo tempo que você é um ser mais poderoso que existe, porque você carrega um pedaço de Deus em você, você, ao mesmo tempo, pode ser insignificante se você não tiver a capacidade de lidar com a inspiração e saber atuar com ela dentro daquilo que é a sua história, né? Então, eu vejo que essa onda tem muito disso, sabe? Até que ponto Deus sou eu, ou até que ponto eu tenho que me submeter a Deus, sabe? Até que ponto eu tenho que me submeter a um mestre, e até que ponto eu sou o mestre, sabe assim? E sou capaz de admitir que posso ter outras pessoas submissas a mim dentro da minha mestria, entendeu? Então, acho que essa inspiração do vento tem um pouco disso, né? E não à toa que o vento é algo que leva, né, para várias direções, né? É algo que pede essa leveza, né? Permitir que o vento dê as direções, mas ao mesmo tempo ele é empoderado pelo poder de autogeração, né? Tipo assim, tudo bem, você pode deixar o vento te levar, mas fazer com que as coisas se transformem e que algo extraordinário aconteça, né, para que a humanidade progrida, depende do seu poder desde dentro, né? Tudo vai vir desde dentro. Não adianta você esperar que as coisas se transformem de fora para dentro. O vento pode te levar a determinadas outras paragens, mas o acontecer realmente vai ter que partir de dentro. Acho que é isso. Muito bom. Até porque o vento tem essa questão de ficarmos desnorteados quando sopra muito depressa, né? Também fala desta questão do ruído, que quando estavas a falar veio muito essa questão das diferentes vozes, né? A gente ouve muitas coisas diferentes de vários lados e às vezes temos que silenciar tudo e escutar dentro. Uma coisa interessante disso que você falou, levando em consideração que a transcendência da onda é o mago, e essa questão do encantar, da temporalidade, da presença, é que a verdadeira voz que nos deve guiar, né, e conduzir, à medida que a gente vai afinando o nosso ser para conseguir ouvi-la e distingui-la e agir de acordo com ela é uma voz suave, né? Ela é uma voz que não vai te criar ansiedade, que não vai te acelerar, sabe? Que não, essa voz, ela pode até sugerir algo revolucionário, sabe assim? E até pode te sugerir uma rebeldia, mas não vai ser algo que dê margem para dúvida, sabe assim? Não vai te botar em xeque com as coisas do bem, sabe? Tipo assim, sei lá, não vai te criar ansiedade e nem vai te criar nostalgia e angústia, sabe assim? Essa voz verdadeira, ela não vai te botar em emoções que baixem a sua vibração, entendeu? Essa que é a verdade, entendeu?
A verdadeira voz que vem de dentro, que vem do coração, essa voz do silêncio, a voz que nos guia, nos deveria guiar o tempo todo, né? Essa voz ela vem de um lugar que só pode sugerir emoções boas através de boas práticas, sabe assim? E Sim, boas práticas não querem dizer moralmente boas, né? Querem dizer que não são práticas que prejudicam a integridade alheia para que seja feita a sua missão, sabe assim? Isso não existe, entendeu? Então, até a gente afinar para ouvir essa voz, né? Realmente, e a liberação do humano aqui é justamente isso, entendeu? Eu acho que esse humano, quando ele fala de influenciar e de livre-arbítrio, ele fala disso, sabe assim, você libera, através dessa capacidade de ouvir essa voz, você libera também a capacidade de distinguir quais vozes você está te deixando influenciar, entendeu? sim, Quais vozes você escolhe seguir, entendeu? sim, Porque sim. ele as outras vozes não vão se calar, entendeu? Por mais iógico que você seja, né? Por mais silêncio da mente que você tem, as outras vozes não vão se calar, entendeu? Porque as outras vozes estão aí, né? Sim. Ferramenta, ferramenta única e exclusivamente do ser humano distinguir essas vozes, entendeu? Porque ele escolheu estar sujeito a essas vozes, né? Uhum. É aí que tá. Mas está mais que provado que a voz que sussurra a nossa intuição, aquela que nós temos que dar mais atenção. É quê? Não É, percebi. Temos de dar mais atenção Ah, sim, sim. à É, nossa lógico. intuição, porque todas as ondas, todos os momentos da vida, temos sempre muitas vozes a dizer aquilo que está certo, o que não está certo, o que é. Nós temos cá uma vozinha interior. Comecemos a olhar mais para ela. Comecemos a dar-lhe mais valor. Essa é a mais importante. A tua intuição. Tem sempre ideias contrárias a maneiras de pensar e de agir e de estar. A tua intuição está-te a mostrar toda a hora e cada vez eu sinto mais. A minha intuição está-me sempre a segredar muitas vezes aquilo que eu não quero ouvir. Mas ela está lá. é isso mesmo. É, É, sim, Já ela está ali no e o, desafio. o desafio, é justamente acreditar que tudo é possível, né? Porque Sim. o desafio na abundância, porque assim, ao mesmo tempo que essa voz do silêncio, que é a intuição, ela nos vem guiar de forma sutil, ela pode nos sugerir coisas mirabolantes, entendeu? Porque não, porque tudo é possível, né? E aí é que tá, quando a gente escuta a nossa voz interior nos falar assim, não, mas o que você devia fazer é isso aqui, e é uma coisa muito mirabolante, você o desafio é justamente esse, é falar assim, caramba, mas será que isso tudo é para mim, sabe? Será que é possível isso tudo? Será? E na real é esse o desafio, né? O desafio é acreditar que tudo é possível, né? tudo é possível, mas aí tens a visão, aí tens a terra, e tens o mar. Vê aquilo que a tua intuição te está a mostrar. A intuição, a verdadeira intuição não tem ideias mirabolantes, pelo grande é aquela que é mais assertiva. E tu tentas sempre abafar, É, abafa sempre com o externo, não é? Ou para mostrar às vezes aquilo. Lá dentro aquilo que está. A intuição é aquilo que tu não gostas de ouvir, é aquilo que tu não queres dar atenção. E não é com ideias mirabolantes, há aqui uma visão muito grande, não é? A visão está-te sempre a mostrar. Tens o livre-arbítrio, escolha. Ela pode sussurrar, mas tens sempre o poder de escolheres aquilo que é melhor para ti, melhor para o momento, melhor para a circunstância. Não sei, ó. É a ideia que eu tenho, pronto, a intuição. É assim, esta intuição, a gente tem que olhar que ela tem ali um espelho. E agora, quando vocês estavam a E falar claro, temos de- sonho. Não, eu sei, o espelho também é o autoconhecimento. E agora vocês estavam a falar, eu estava a pensar assim, bem, e aquelas pessoas que têm, que são esquizofrénicas, ou não sei o que ouvem vozes, que se deixam guiar por, sabes?
também a gente tem que perceber que existem essas coisas às vezes a interferir. A gente acha que Mas, é a nossa voz e não é. mas viu, essas pessoas que você está se referindo, a questão que me veio é: quem são as pessoas que não estão nesse padrão? Você conhece alguma? Você chamou elas de esquizofrênica. Eu queria entender quem são as outras. Todos nós temos um bocadinho de esquizofrenia. Não, é Não, isso. é Sim, porque mas tens que trabalhar. isso era um rótulo que se dava para um padrão nervoso Sim, sim. que já se tornou praticamente o normal, sabe? Isso daí já deixou de ser a exceção, porque realmente, à medida que foi se acelerando o tempo, né, e o nível de informações e de movimentos, né, principalmente, que tem tudo a ver com o vento, tanto informações quanto movimentos, né? À medida que isso foi se aumentando, né, e que as pessoas passaram a viajar de avião constantemente o tempo todo e se comunicar constantemente com as pessoas de longe o tempo todo, e isso tudo, e consumir conteúdos de lugares, isso só foi acelerando. Só que nos últimos 20 anos, isso acelerou de um jeito que o padrão normal hoje é isso que você está chamando de pessoas esquizofrênicas. Isso aí é o padrão normal da humanidade hoje. O resto é que eu queria saber quem é que são os outros. Os outros Porque são eu. aqueles que entram num caminho de se autoconhecer, de baixar esse padrão mental interno. Mas eu vejo, eu assim, olha, eu estou dedicado a uma vida de um jeito há tanto tempo e tal. Não tenho redes sociais, nunca tive, depois de adulto, né, e tal. Mesmo assim, não consigo acompanhar. Imagina os outros. É aí que eu tô pensando. Quem é que são esses? Porque eu vejo pessoas, né, pronto, que muito mais ainda dedicadas a vidas, sei lá, de autodesenvolvimento, né, vamos botar assim. Muito mais ainda do que eu, de pessoas que estão há 30, 40 anos nisso e tal, não sei o quê, e que estão preocupadas com, tipo, ai, com o Lula, com não sei o quê, sabe assim? Essas pessoas são guiadas por vozes milhões, assim, tanto quanto eu ou muito mais. E aí eu fico pensando, onde é que estão esses outros, né? Ah, Hoje em dia. mas isso eu estava-te a ouvir e eu, pronto, a gente não sabe, só sabemos nós, né? Porque não conseguimos perceber o que é que vai dentro da cabeça de cada um. Mas lembro-me na passagem de Buda, quando ele relata que está lá debaixo da árvore a meditar. Muito das coisas que ele passa, de desafios, são com essas vozes. E ele foi refinando cada vez mais até chegar à sua própria voz. Até Percebe? Jesus foi desafiado. Hã? Até Jesus Sim, é foi. isso, sim. Mas é um caminho, é isso. Então, mas aí tem um aspecto. O Buda, na época que ele fez isso, por incrível que pareça, e vai parecer, até pode parecer bobagem o que eu tô falando, se alguém assistir depois no YouTube, bota um comentário se for bobagem. Não, tô brincando. Mas a altura que o Buda fez isso era muito mais fácil de fazer do que hoje em dia, tá bem? Isso aí que tem que ficar claro. Pois, Era havia menos muito, informação. Mas era aí está muito, o não, teu desafio. não, porque a verdade é que o Buda bebia de fontes tão grandes ou maiores do que as nossas para o autoconhecimento, Pois. porque ele era de uma família real hinduísta, ou seja, ele tinha acesso a escritos que nós não temos e nunca teremos, Uhum. verdade seja dita, né, nos termos que ele teve, e podia com muito mais facilidade se isolar do mundo e escolher só viver para isso. Tá entendendo? Mas qual está aí o nosso desafio? É no meio deste mundo, tentamos Exato, fazer exato, mas o nosso desafio. o desafio hoje é muito maior. É. E essa que é a beleza da coisa. E quando eu falo que o padrão se tornou aquilo que em outros tempos chamava-se esquizofrenia, no sentido de ouvir vozes e tudo tal, é porque as vozes que nós ouvimos hoje não são só mentais. São vozes na televisão, no rádio, na internet, mentais. E isso faz com que a missão seja muito maior, só que isso vai preparar seres humanos muito mais iluminados do que o próprio Buda, no Pois, estágio em que ele se iluminou.
Sim, Porque sim. o estágio, a questão é, olha, eu tô até arrepiado, tô até com as pernas arrepiadas. Porque o estágio de consciência que o Buda atingiu naquela época só foi tamanha repercussão que teve e é até hoje, porque era naquela época. Porque aquele estágio que ele acessou naquela altura, hoje para nós está disponível de nascença. A Forma gente, já, limitada. a Sim, gente já nasce com esse estado de consciência disponível para nós. Porque ele desbloqueou lá. E da mesma forma o Cristo. O Cristo desbloqueou outro estado de consciência lá, que hoje nós já nascemos com esse estado disponível para ser acessado. Olha só a viagem. Ou seja, por que dessa dificuldade tão maior que nós temos hoje para atingir esses estados de consciência? Porque nós temos capacidade de chegar a níveis muito mais elevados coletivamente, porque naquela altura precisava de um indivíduo para vir e fazer aquele trabalho e tal, não sei o quê, então ele acabava parecendo um grandíssimo fenômeno por causa disso, porque era no meio de gente hiper ignorante, que ainda estão ao nosso redor, mas em muito, muito menor número do que naquela altura, e conseguiram um exponente de consciência que era inimaginável naquela altura. Hoje não. Hoje a gente sabe, a gente entra no YouTube e a gente vê que tem um iluminado ali, outro iluminado acolá, e não sei o quê. Acabam passando por charlatões, né? Porque todos passam, mas a gente sabe que é possível. E a gente tem a capacidade de fazer isso coletivamente. sim. Ícaro, mas a vida é cíclica. Não é? E para cada Oi? estágio da vida vai aparecer um Buda. E para cada estágio da vida, a capacidade de chegar a um estado de mais, não digo perfeição, de mais autoconhecimento, também vai alterando, não é? Sim, sim, Portanto, vai. tens muito mais ferramentas e tens muito mais conhecimentos para te analisar, para te autoconhecer. Né? E todas, portanto, e daqui a umas centenas de anos vem um ser humano que nem sequer se esforçar para autoconhecer. Vai sempre evoluindo, vai sendo sempre possível e cada vez vai sendo mais aperfeiçoado. Portanto, aquilo que o Buda fez no tempo dele é aquilo que as pessoas que se tentam autoconhecer atualmente fazem. É idêntico. Sim, Ele sim. não tinha ferramentas nenhumas. Até que diremos, nós temos as ferramentas todas e não fazemos. Qual é que é o mais desafiante? É a nossa geração. Né? Tens tudo disponível, basta fazer um clique e as coisas aparecem de tempo. É quando começou a lei do tempo. Quais eram as ferramentas que eles tinham? Né? Então, tudo vai É, evoluir. eu acho que tem essa questão também, que é importante acompanhar as ferramentas que se tem disponível para usá-las e da melhor forma. Buda, Cristo, não sei quando. Foi naquela época, mediante o conhecimento que ele tive, mediante o meio onde ele vivia, tentou autoconhecer-se, chegou à compaixão, ao autoconhecimento, a muitos níveis de sabedoria. Tu tens todas as ferramentas, tens muito mais capacidade, tens muito mais meios para te melhorar. É verdade. Aquilo que nós vemos, porque é uma pessoa isto, assim, qualquer um de nós pode ter. Não é? Com certeza. Então, portanto, é tudo uma questão, é tudo cíclico. E virá novamente uma fase. E nós todos acabamos por estarmos a destruir uns aos outros com É, avaliações, com críticas, com não é? Quando nós temos que olhar primeiro, e aquilo que eles fizeram, nós também temos que fazer. E qual foi a máxima do Buda? Qual foi? Compaixão. Porque quem está à minha frente é igual a mim. Não é? E se eu me quero melhorar em mim, quero que o outro melhor, também tem que melhorar. E sei lá, há tantas questões. Eu quero conhecer, eu acho que conheço o outro perfeitamente. Será que eu me conheço a mim? Será que eu estou numa situação, como é que eu me comportaria? É muitas questões que uma pessoa se pode colocar. Isto é precisamente uma comunicação entre aquilo que tu és, aquilo que tu transmites e aquilo que o espírito que
tu no fundo és o espírito encarnado, não é? O que é que ele te sussurra? O que é que ele te diz? Eu não sei, já estou a divagar. Mas o que ele estava a dizer também tem razão. Agora é mais difícil porque há mais Mais ruído. comunicação. Sim, há muito mais informação. Então, É difícil. a No fim toda a de contas, hora, mesmo quando tu imaginas, eu vou meditar agora, a nossa mente está sempre a captar. E às vezes sempre passam-nos pensamentos, na maioria, não mais são nossos. mirabolantes, Não são mais nossos. mirabolantes. Na lei do tempo falamos sobre isso. Temos que dar prioridade a esses momentos. E isso é difícil, requer autodisciplina. Por isso é que o Muito, espelho está ali, não é? Para tu teres muito cada vez mais autodisciplina. momentos para estar nesse estado meditativo, de observar os teus pensamentos, diminuir o fluxo de pensamentos, para poderes abrir espaço para receberes a verdadeira comunicação. Não é? A gente olha para a história do Valum, Mas, Botan, da mas, Rainha É, posso falar um Vermelha. bocadinho? Assim, podes. pode e Eu deves. não sou de falar muito, não, não gosto de falar muito, gosto mais de ouvir e sentir e estar aqui tentando intuir. Eu acho que, para mim, o foco muito é olhar para esta onda ainda e contemplar bastante essa onda, né? Até porque é uma onda de fechamento de um novo ciclo, né? Que inicia pelo vento, que é a comunicação do espírito e que é a gente está muito atento a tudo isso que vocês estão a dizer e a gente tentar entender não este barulho mental todo, mas sim o que o espírito, né? Aquilo que é uma comunicação mais profunda, né? Que a gente chega até a transição desse momento para uma elevação, eu acho, do um novo anel que chega, né, através do embelezar e da arte, do tempo como arte, para que a gente possa viver essa abundância com as sementes que a gente vai plantar e né, que a gente deixou na terra. Isso, assim, é minha leitura básica, gente, porque eu não tenho uma vírgula do conhecimento enquanto leitura de onda, mas eu vejo que as sementes que a gente também plantou e que necessita dessa força vital para florescer e deixar morrer, né? Tudo aquilo que é este mental todo que a gente tem falado, dessa aceleração, né? De tantas e tantas coisas e que faz a gente se perder do nosso tempo e da nossa essência. Então, eu ouvi muito essa comunicação do espírito que é aquilo que a noite traz, né? Aquilo que está no nosso interior, nessa profundeza, para ver o que que a gente vai co- é, a partir, né, dessa estrela para o nosso novo anel. Então, assim, eu só estou conseguindo olhar muito mais para esse bloco, assim, até a estrela, porque eu acho que é essa comunicação da alma. E E acho que ela está trazendo isso, assim, essa ascensão, essa liberação, para que a gente possa cada vez mais estar focado nessa frequência do 1320 e dessa comunicação do tempo natural. E cada vez que a gente sente esse barulho todo e essa coisa toda, a gente voltar para essa comunicação do espírito, né, do nosso interior mesmo. É preciso isso. O que que é realmente aonde eu consigo me comunicar de outra forma comigo, não é a comunicação para com os outros, com o meu, com tudo isso que a gente tem aí estudando, vindo a ler, né, e a sincronizar nas leituras das ondas. Então, eu assim, quando vejo essa onda, até estou escrevendo aqui, acho que eu quero ainda meditar muito sobre ela para até fechar, porque é um fechamento de ciclo, né? E bem o centro é onde é a estrela, né? O centro da onda e dessa passagem para o novo anel.
E isso é de uma beleza já por si só, né? Então, acho que isso diz muita coisa para a gente ainda contemplar e sentir no decorrer dessa onda aí, desses pulsares. Eu até desenhei alguns aqui para estudar um pouco mais, porque não tenho esta capacidade que vocês têm de olhar e bum, 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 bum. E acho que comunicar com esta mensagem do Espírito mesmo, o que que vem, né, para a gente melhorar no próximo ciclo e o que que é preciso através desse nosso e ser curado para que a gente possa embelezar, deixar para trás e poder viver realmente esse novo, né, esse tempo, esse novo ciclo de uma forma. Quais as mortes que a gente tem que fazer, quais as sementes que a gente tem que nutrir que foram plantadas. Eu vejo um pouco assim, de uma forma muito um Uhum. olhar Muito bom, acima. É muito bom, isso. Natasha. Gratidão. Eu aqui com essa serpente autoexistente, eu me lembrei da cena do Bashar, que eu acho que é quando daí você tá nessa questão, né, do desafio da intuição, desse lugar de abundância, de que tudo é possível. Qual é o indicativo, né? E aí até acho que essa semana eu falei para a Bárbara alguma coisa a respeito disso, mas ele dá a forma através daquilo que você consegue empregar mais força vital, sabe assim? Porque quando a gente faz uma coisa que a gente realmente quer e gosta e realmente quer, principalmente que a gente realmente quer, né? Não é só uma questão de gostar. A gente bota garra, a gente bota força vital como, sabe, tipo aquelas coisas, no momento teve que salvar alguém de um acidente e a pessoa tirou uma força da onde ninguém sabe de onde ela tirou aquela força e conseguiu fazer aquilo. É mais ou menos isso, sabe? Acho que quando a gente está lutando a luta Sim. certa, né? Quando a gente está lutando a luta certa na vida, Uhum. a gente faz o que tiver que fazer, sabe? Tem um pouco. Eu tava ontem, E olha, foi acho, a. é, Fala, Nath, pode falar. eu acho que a gente só consegue dar forma àquilo que a gente consegue ver, né? Que o nosso nível de consciência naquele momento também pode acessar. Porque muitas coisas que a gente às vezes sabe, mas não acessa, né? Não consegue acessar, percebe? Não é uma questão. Aquilo que hoje faz sentido para mim, ontem, amanhã. Então a gente vai dando forma a partir a nossas realidades a partir daquilo que a gente consegue ver. Porque, e porque ontem eu não vi assim, mas hoje eu vejo, né? Me dá um pouco essa sensação. Assim, mas desculpa, um gancho do que você Boa, estava boa, falando. boa. Ontem eu tenho um dos livros que está aqui na minha cabeceira, que é o Pense e Fique Rico, do Napoleão Hill. Eu abri numa parte que ele estava falando sobre essa força que a humanidade tem mal empregada, né, que é a força reprodutiva, né, força sexual e tudo, que tem tudo a ver com esse selo da serpente. Ele fala que os maiores feitos da Sim. humanidade foram feitos por homens que canalizaram essa força para aquilo que realmente queriam e que por isso que todo grande homem na humanidade tinha uma grande mulher por trás dele, porque ele fazia, sobretudo, por conta daquela mulher que motivava ele, né? Ele usa, claro, estou falando aqui sintetizando nas minhas palavras, mas o que ele quer dizer é que quando você tem um motivo para empregar verdadeiramente toda a sua força vital, porque você acredita, porque você realmente quer, porque realmente é aquilo que te faz ter gana de conseguir, né? Que é essa força instintiva, né? Eu costumo usar o exemplo da minha cadela mesmo, a Akira, que não é minha, né? Pronto, está sob a minha responsabilidade, mas é o único momento em que eu vi ela realmente ter uma força assim de animalesca, foi quando ela teve os filhotes dela, sabe? Foi quando ela foi mãe, que ela realmente conseguiu botar que é aquele instinto, entendeu? É aquilo
tipo assim, não há nada que possa negociar com aquilo. Da mesma forma, e a outra coisa que faz com que ela fique assim é quando ela vê o mar, que é a coisa acho que ela mais gosta na vida. Então você imagina, quando você realmente está vivendo aquilo que é o que é para você viver, você vai ter essa gana e essa força e nada é capaz de te parar e de parar o seu sucesso, entendeu? E acho que essa forma aqui pela serpente é esse indicativo, sabe assim? É a forma do que realmente faz você ter sangue nos olhos para realizar, sabe? E, já aproveitando aqui nos vermelhos, essa onda e o anel galáctico vai pedir integridade com esse fluxo, né? Com esse fluxo, com essa purificação que a gente está passando há anos a fio. A Bárbara falou que eu estava com a câmera fechada, mas estava com o fone enquanto vinha para casa. Estava falando que o anel de 21 para 22 era essa onda também, né? Era. Pois é, então, e aquele momento a gente estava no ápice dessa coisa de aprender a botar tudo no fluxo e purificar e permitir que tivesse que ser lavado o que tivesse que ser lavado na humanidade e trazido o que tivesse que trazer de novo, né? E acho que novamente nós vamos entrar nesse. Agora é a integridade, né, da onda, né? Ou seja, é mesmo, e aí, você está realmente, né, Vive disposto? aquilo em que acreditas. Pois é, você é capaz realmente de botar no fluxo e purificar o que tem que ser purificado, sabe? Uhum. Porque, mais uma vez, volta para aquela coisa da polaridade, sabe? Assim, as ordens do espírito, né? A lei justa e perfeita, que a tudo e a todos rege, ela não age só com coisas bonitinhas e fofinhas e coisas que parecem ser todas do bem e agradáveis, né? Ela faz o que tem que ser feito, né? Então, acho que a gente vai ser pedido a integridade nesse sentido, de, olha, está mesmo disposto a fazer o trabalho? Então, deixa fluir, né? Olha, eu vou-vos também trazer outra sincronicidade desta lua, que eu fui buscar o almanaque. Então eu abri aqui para ver o que é que eu tinha escrito na altura. Eu não escrevia nos caderninhos. E estava a começar, estava assim, bem verdinha, como a Natasha está a dizer, ainda não consigo fazer conexões nem nada. A minha mente também nessa altura era assim. Mas eu fui ler o que é que eu escrevi aqui na Lua Galáctica. E eu escrevi assim. Ah, a mente de principiante, a impermanência de tudo, alegria no sofrimento, aceitar e ser feliz em qualquer situação exterior, porque a verdadeira felicidade reside no nosso interior. As coisas são o que são, o mundo exterior é dual, viver momento a momento, em paz com o que é. É assim que eu Muito escrevi, bom. percebes? Foi o que eu escrevi naquela altura. E que sabem que dia é que era? Era dia de Páscoa, nesse anel, não é? Que era regido também pela pela semente elétrica. O Kim 229, que é o que codifica agora, era, era um dia de Páscoa. Mas essa pureza é excelente, né? Isso que você está chamando de mente de principiante, né? Uhum. Eu percebo, né? Assim, a maneira com que eu vejo, né, as coisas, que as pessoas mais longevas, né, que existem, levando uma vida boa e saudável, né, vamos dizer assim, porque não adianta ter uma pessoa viver 200 anos e 200 anos doente, né? Mas as pessoas que eu vejo que vivem bem e que são longevas e que vivem uma vida profícua e feliz durante muitos anos, a principal característica que elas têm é precisamente isso: é permitir sempre ter uma mente de principiante, sabe? E um coração puro e valoroso que é um coração de principiante. Ou seja, idealmente, e esse fluxo aqui na integridade da onda do vento está dizendo justamente isso: para você conseguir acessar e fazer o que essa voz está pedindo para você, você precisa estar sempre no fluxo, ou seja, você precisa acompanhar as tecnologias, acompanhar a mentalidade, acompanhar a maneira de viver, sabe assim, você tem que se renovar o tempo todo, e quanto mais você for capaz de fazer isso, que é a manifestação do macaco aqui na onda, é justamente isso, a parte de nós que nos é capaz de regenerar e curar constantemente ao ponto de nós nos tornarmos imortais, é essa parte da criança, entendeu? Se a nossa criança continuar vivendo dentro de nós saudável, feliz, levando a vida com esse olhar e com essa leveza, nós vamos viver 500 anos, entendeu? Só que até chegar nesse ponto, sabe, assim,
E é justamente a integridade pede justamente isso, e a humanidade vai ser posta à prova disso nesse novo anel, que é, você é capaz de se purificar ao ponto de ser sempre assim? Pois. Uhum. É o É porque desafio. a tendência maior da gente cair em erro, da gente falar bobagem ou agir mal e tal, é justamente achar que sabe demais, entendeu? Achar que é aí que está o erro, entendeu? É aí que mora o. Porque o saber das coisas que você sabe só serve para você, primeiro, não tropeçar nas mesmas pedras, e segundo, clarificar o caminho dos que vêm depois de você, entendeu? É para isso que serve a experiência. Não mais nada, entendeu? Não serve para você tirar diploma, para você ser PhD, para você ser guru de ninguém, para você ser um santo num pedestal. Não é para isso que serve, entendeu? Serve para você não tropeçar nas mesmas pedras e, com isso, facilitar o caminho de quem vem depois de você. Agora, se você guardar tudo que você tem de sabedoria, de experiência, para qualquer outra coisa que não seja isso, você está abreviando o seu fim. E não dando espaço para que chegue o novo, né? Porque você abrevia o seu fim quando você está carregando carga pesada demais, né? E aí deixa de ser útil, né? Pois, e nesse caminho vais soltando, né? Aquele caminhante aqui, cristal. Vais tendo vigilância, interna, externa, das tuas escolhas, dos caminhos, vais soltando. Tens essa serpente que te convida a sobreviver, não é? A soltar, a continuar a fluir, a sentir essa paixão pela vida, no fundo, que é esse motor, esse, é isso que te alimenta para realizar e manifestar e continuar em frente e a alimentar esse sonho maior, a olhar para esse lugar do sonho, acreditar nesse mundo belo e harmonioso, nessa simplicidade e olhar sempre nessa luz ao fundo. É interessante que eu fui falando do porquê da sabedoria, né? Do que para que ela serve, né? Sem ter olhado aqui para que depois dessa sabedoria vem justamente os caminhos, né? A exploração dos espaços e isso tudo, que é justamente o que eu estava falando. Que daí a pessoa coopera com o quê? Primeiro, coopera ela olhando para outros caminhos, né? E sempre aberta para novas possibilidades, mas também coopera porque a pessoa que traz um farol de sabedoria, ela tem que justamente fazer isso, iluminar o caminho para quem vem depois, né? Ter essa capacidade, né, de se renovar, você abre caminho para você e para os outros, né? E tanto que o desafio do caminhante é o próprio desafio da onda, que é a noite, porque essa abundância, esse lugar de abundância que a nossa intuição e os nossos sonhos nos levam de encontro, ele não é um lugar estático, né? Que tipo assim, eu nasci com esse senso de abundância, né, com essa vontade, essa vontade de realização e aquilo que o meu maior sonho e tal, isso não é uma coisa estática, né? É uma coisa que se renova e tem que se renovar, né? É, está sempre a fluir, não para. Muito bom. Querem acrescentar mais Bom, algo? Sim, diz, mãe. não, vamos ver o que esta onda nos vai trazer. Sim, não se esqueçam que agora vamos entrar no período de. Vai, é. Exatamente, vamos rever o anel passado, vamos colocar as intenções para o novo ciclo. Vamos também aproveitar, não é, que já transitámos uma vez recentemente esta onda e agora a integridade, como o Ícaro também estava a dizer, sobre todas aquelas oportunidades que nos foram dadas, não é, naquele anel,
da semente elétrica a olhar para trás. E, e vamos fazer essa retrospectiva. É bom ajudar a trazer esse foco. Portanto, até o final de julho, continuamos na semente ressonante amarela. Só a partir do dia 26 de julho é que entramos na Lua Galáctica. Sim, exatamente. Ok? E depois, aqui, sim, no dia 1 de agosto, iniciamos a nova onda da Águia. Então, esta onda vai até ao final de julho. E vou fazer anos ali, no E caminhante depois, e do depois céu passamos. cristal. E a Tita também vai fazer anos, agora no macaco. Ela vai ser o meu análogo perfeito. Um macaco planetário. Nessa onda? Sim, Sim, vou vamos fazer aqui anos então. agora. 30 de julho? Sim, o caminhante Entendeu? de cristal. Eu nasci à meia-noite, de 30 para 31. Mas como é o horário de verão, é às 11 da noite, do dia 30. Então, porque eu nasci mesmo no 0000. Então, quando tens os nascimentos assim à meia-noite, fica ali na passagem. Mas na realidade é às 11 da noite do dia 30. Ainda é o caminhante. Uhum. E a Tita faz anos no dia 28, vai transitar o macaco planetário. Então, mais uma vez, vamos transitar o anel do ano. E é isso. E depois, nessa altura, Hum? o anel do ano, eu pôr a minha data de nascimento mais esse Kim, vai dar o que eu vou transitar. Sim, se quiseres ver nessa perspectiva do que do dia 26, Sim, sim, podes fazer. ok. A harmónica. Como Ainda é que podes você ver vê que você está hoje. transitando, Bárbara? Hã? Hã? Como eu posso ver que Kim eu estou transitando hoje? Então é somas o teu Kim com o Kim de hoje. O Kim 2. 222 mais o teu Kim dá um número. 272 menos 260, é isso? Faço a Sim, conta? é. Depois dá um Kim. Então é o 12. 12. É o humano É cristal. humano? Uhum. E eu estou a transitar o Kim da Natasha. Pois é. 288. 50. Eu estou a 28. 28 que é. E o A Icar está ao estrela lunar. 37. Eu sou a estrela lunar. Também é interessante ver. A gente inicia sempre nesse tom, não é? Por exemplo, os planetários iniciam sempre em espectral. Pronto, então no meu caso é o cachorro espectral para este ciclo todo. O Ícaro transita como Terra espectral. Então, e vocês, a estrela lunar, e tu, o humano cristal. Isso vai informar também todo esse ciclo, que é como se fosse quase que o propósito, ok? Hoje é o propósito, é aquilo que a gente está a atrair. Mas nesta frequência do dia de hoje, não é? Que neste caso é o vento magnético, as nossas frequências são diferentes. Então, a frequência da Natasha vai pedir que eu coopere nesta minha forma humana com o livre-arbítrio, sabem?
No meu caso é que eu libero esse amor, essa compaixão, o coração. O Ícaro é a Eu sou a evolução, mão. a navegação, a sincronicidade. Então isso também fala sobre, ok, com, com que frequência é que nós emparelhamos no início das ondas, que acaba por ser quase que o nosso propósito. Nós temos o propósito da onda, que isso é para todos de igual, mas depois nós vamos afinando e vamos trazendo mais informação, mais aspectos sobre nós, porque somos todos diferentes, não é? E estamos a experienciar a vida de uma forma diferente. Então trazemos esta nossa frequência, ok? Como é que o nosso Kim vibra com o Kim 2? E isso dá-nos a chave para este ciclo. Então, no Mas meu caso, é a chave para o ciclo ou para o dia de hoje? então, o dia de hoje não é o propósito para o ciclo todo. É, Então, a sim. tua frequência com o Kim 2 também é o E teu é tão patamar. engraçado porque eu estava desenhando Oi, sobre o ano. consegue ouvir? Eu não conseguia definir o selo e ele me chamava muita Já viste? É? atenção. Então, Muita atenção. é porque Olha só, tu estás a vibrar esse sério, ano. Sim, intuitivamente, assim, é verdade. E por exemplo, eu assim, olhar para ele. amanhã é o tom do desafio. Cada um de nós tem o seu Kim. Por exemplo, o planetário, ele vibra os desafios cooperando. Então amanhã, não é? Eu estou no macaco cristal. Então eu vou cooperar com esse desafio da noite, ativando esse macaco cristal. E vocês também, por exemplo, amanhã a mãe está no, na Estás lua a ver? elétrica. Hã? Estás na lua elétrica, se hoje é estrela lunar, amanhã é lua Não, elétrica. não, quero. Hoje é vento, não é? Sim. É dia de vento. Então, não. Hoje estou em lançador. Tu é que disseste. Comigo. Em Ah, lançador. então amanhã estás em mão Amanhã é com a harmónica. estrela. Hã? Não, estás em mão ressonante. Pois amanhã estou em mão. Ressonante. E a Natasha, amanhã estás no caminhante cósmico. Amanhã vais cooperar com o desafio da noite. Estás a perceber como é que é, Natasha? Sim, vai sempre andando para a frente. O Kim de hoje, somas ao teu Kim. Assim como o teu tom com o tom de hoje. E se fiz aí no calendáriozinho, foi assim que eu aprendi, quantas casas do dia de hoje até ao teu. Não, 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 a gente não está nessa parte, mãe. Esquece. Natasha, é só somar o teu Kim com o Kim 2. Não é o Bom, para ser, mãe, não é o para ser. bom. Mas você olha todo dia o seu 15 de trânsito, né? Vocês olham, né? Sim, Uhum. Que vai estar cooperando com aquele dia. é. É o teu trânsito neste dia, não é? O teu trânsito no dia de hoje é o humano cristal, Uhum. não é? Porque imagina, todos nós estamos no vento magnético, mas somos todos diferentes, cada um tem o seu Kim. Sim, Então tu claro. Uhum. fazes a harmónica, que é a soma do teu Kim com o Kim do dia de hoje, e isso informa o teu trânsito. Uhum. Estás a transitar. Então, eu vou escrever aqui que eu estou transitando, porque isso vai ficar para a história, né? Escreve o Kim de hoje e o teu Kim. Depois faz a subtração, que é para te lembrar. É o humano cristal, né? Uhum. É. Obrigada, Ruth. Olha, no ano passado escrevi aqui o que significa comunicar com verdade. De onde vêm as minhas palavras? Do medo ou do amor? Quando falo, Uau, estou realmente presente? Tenho escutado com o coração ou apenas com a mente? Escrevi no ano passado.
A fala correta nasce Que do silêncio bonito. interior. Quem aprende a escutar, comunica com sabedoria. Isto é do Dalai Lama. Depois tem aqui outro que é o espírito. Não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Isto é do Pierre Chardin. É, Pronto, meninas, beijinhos. muito bom. Vá, Meninos, meninos todos, beijinhos. vamos fechar, tá? Vamos só Eu, entregar tudo à Terra. Vamos agradecer este encontro, toda a comunicação que recebemos, a oportunidade de estarmos aqui agora ao serviço da vida e do amor, conectados num só coração. E vamos entregar tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi sentido, visualizado, canalizado ao coração da Terra e à sua mente, para que esteja disponível para todos os seres que estejam à procura ou que necessitem desta informação, desta frequência para a sua evolução de consciência aqui na Terra, aqui e agora. E encerramos este encontro com a saudação Maia. Ayum Hunapku Eva Maya Emaho. Ayum Hunapku Eva Maya Emaho. Ayum Hunapku Eva Maya Emaho. Salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica vem em paz. Aho. Gratidão, gratidão, gratidão. Arro. Nagesh. Gratidão, uma boa noite, uma boa onda. beijinhos para Gratidão todos. pela vossa presença. Igualmente. Gratidão. Obrigada. Boa semana para todos e boa onda. É isso, Boa gratidão. semana, boa onda. Boa onda. Beijinhos. Beijinho. Obrigada. Tchau.